O Trump pode derreter o mercado de criptomoedas novamente nas próximas horas. Se você quer entender mais sobre isso, como se comportar mediante a esse risco e como agir perante essa armadilha iminente do mercado de criptomoedas, já deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e fica aqui comigo até o final do vídeo para que você não perca nenhuma informação relevante. E bom, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Invest Cripto. E nesse vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre a iminência de uma armadilha que pode se concretizar nas próximas horas e como que você deve agir caso isso se concretize. Observem aqui comigo que nós temos o Bitcoin seguindo o seu movimento, tentando iniciar o movimento de reversão dele aqui com a busca de um fundo acima do fundo anterior. Pelo padrão da liquidez global, o movimento continua completamente normal. A tendência é que a gente forme fundo no gráfico do Bitcoin entre o dia 18 de março e o dia 19 de abril. Então, quanto a isso aqui, segue tudo normal. A liquidez global já explodiu, já está lá em cima. O Bitcoin vai corrigir essa assimetria nas próximas semanas e vai romper esse topo aqui na casa de $109.500, na minha opinião. Porém, nós temos no curto prazo uma armadilha. Uma armadilha que já aconteceu algumas outras vezes no mercado e você vai entender aqui agora. Observem que nós temos nesse dia aqui, nesse período que eu tracei aqui no gráfico, nós temos em 3 dias e 12 horas uma queda de 14% no gráfico do Bitcoin, sendo que o clímax dessa queda, o mercado começou a cair devagarzinho, começou a cair e rasgou para baixo no domingo à noite, exatamente aqui no dia 2 de fevereiro, aquela última grande queda considerável que a gente viu no mercado. Naquela ocasião, o Ethereum caiu ali quase 40% em um dia. Foi a grande queda ali do Ethereum nesse último mês ali. Agora aqui nós temos na tela a queda que aconteceu no mercado de criptomoedas em agosto de 2024, aquela queda onde o Bitcoin visitou a casa de $49.000 e marcou fundo. Em 6 dias, o Bitcoin caiu 29% nessa ocasião aqui. E observem o mesmo padrão, ele vem uma tendência de baixa, vem uma tendência de baixa, quando chega no final de semana, no domingo à noite, acontece esse movimento de puxada para baixo, é o clímax da grande queda. Observem o tamanho desse candle aqui, uma barra elefante de venda. Isso acontece por conta do seguinte: no mercado tradicional, o padrão é que o mercado tradicional se feche durante os finais de semana. Então, como a gente tem ali muita liquidez do mercado cripto provinda do mercado tradicional por meio da CME, que é a Bolsa de Chicago, por meio da Nasdaq, onde tem a listagem dos ETFs, por meio da Bolsa de Nova York e tudo mais, muita liquidez do mercado cripto, ela vem do mercado tradicional, através de grandes institucionais que utilizam essas bolsas para comprarem Bitcoin. Só que o mercado tradicional ele fecha durante os finais de semana. E nisso, o smart money sabe que a liquidez do mercado diminui absurdamente. Com a liquidez baixa, esse movimento de squeeze no mercado, long squeeze, liquidar os apostadores de alta, se torna muito fácil. E acontece toda vez que a gente tem uma queda consideravelmente alta no mercado cripto, tem acontecido no domingo à noite, por conta dessa ausência de liquidez. Então, por isso que eu estou falando que existe a possibilidade de uma armadilha se efetivar nas próximas horas e você precisa saber se comportar em relação a isso. Então, se repetirmos esse padrão do mercado de crash no final de semana, a gente teria a possibilidade do Bitcoin visitar novamente a casa de $76.800, que foi a formação de fundo que ele fez nessa região aqui. 76.700 a 78.000 é o fundo atual no gráfico diário do Bitcoin. Só que entenda uma coisa: por que que essas quedas elas acontecem no final de semana? É todo final de semana que tem o risco de acontecer essa queda? Todo final de semana tem a chance de ser uma armadilha? Não é assim que funciona. Funciona da seguinte forma, tá? Aqui, nessa ocasião, no dia 2 de fevereiro, o que aconteceria no início da semana seguinte, aqui nesse caso, é que o Trump implementaria as tarifas dele contra México, Canadá e China no dia 3 de fevereiro. Por isso que aconteceu esse movimento aqui no final de semana. A gente tinha esse food para rolar nos próximos dias. Então, no final de semana, a gente tinha um risco muito alto aqui nessa ocasião e isso desencadeou um crash no mercado cripto. O que que aconteceu nesse caso aqui? Nesse caso aqui, a gente teve o crash do Yen Carry Trade. O carry trade do Yen japonês,
que era feito por grandes institucionais no mundo teve que ser desfeito. Grandes operações de carry trade foram desfeitas nessa ocasião aqui, e aí justamente no desmantelamento dessas operações, muitos institucionais fecharam posições que eles tinham no mercado cripto a mercado, e isso imprimiu uma pressão de venda absurda com pouca liquidez no mercado. No final de semana não houve a absorção desse movimento. Perceba que logo no dia seguinte o preço já se recupera consideravelmente. Então, quando o mercado abriu no dia seguinte, os institucionais já injetaram muita liquidez ali, já compraram aproveitando a queda. Só que no final de semana não tinha liquidez. O ponto é esse: existe algum fator por trás que faça com que a ausência de liquidez se torne um perigo em caso de despejo. E a questão é que nesse final de semana nós temos esse risco iminente para a semana que vem. Por isso que nas próximas horas a gente pode ver uma armadilha se formando no mercado cripto. Qual é a minha opinião quanto a isso e como que eu vou me comportar quanto a isso? O ponto aqui é o seguinte: eu não estou passando essa informação aqui falando para você vender esperando uma queda acontecer no mercado. Na minha opinião, nós estamos muito, muito próximos da formação de fundo com esse movimento atual que vem acontecendo no mercado, para que o mercado se recupere e deslanche nas próximas semanas. Pode ser que essa seja a última queda considerável do mercado, queda muito forte. Ao longo do tempo a gente sempre vai ter as quedinhas, tá, pessoal? Isso é normal, essas quedinhas. Eu estou falando sobre uma queda forte que cause medo no mercado. Essa daqui pode ser a última antes da próxima pernada de alta. Por vários fatores que a gente vem unindo. Para os próximos meses, para os próximos 2 meses, a gente tem ali o fim do quantitative tightening programado do Fed, a gente tem corte de juros para daqui 2 meses, a gente tem a questão desse aumento de liquidez da liquidez global, o Bitcoin corrigindo essa assimetria que ele está, a gente vai ter o FUD dessas tarifas sendo cessado, porque as coisas só funcionam como um FUD muito forte no início, depois que já está um tempo ali falando sobre isso, as coisas esfriam, então vão parar de dar tanta atenção para essas tarifas. A perspectiva para os próximos meses está muito positiva, na minha opinião, mas existe esse risco iminente e eu estou passando essa informação para que você não caia nessa armadilha. Como que você pode se comportar com relação a isso? Caso você tenha caixa e esteja planejando compras no mercado nesse momento, você pode esperar um pouco para ver se essa manipulação vai acontecer e se essa armadilha será efetivada, porque caso ela seja efetivada, você vai conseguir abaixar muito o seu preço médio. E valorize o seu caixa também caso você esteja com a posição já próxima do valor atual das criptomoedas. Valorize para caso o preço se distancie para baixo do valor do seu preço médio nas suas posições, você consiga abaixar o seu PM, porque se você está com o preço médio muito próximo da posição atual, do valor atual da criptomoeda, e você fica gastando o seu caixa, por exemplo, comprou BTC em 85, compra em 84, compra em 83, compra em 82.500 e não espera uma queda mais considerável acontecer, ou um toque numa região majoritária de resistência, de suporte, como esse fundo atual dele de 78.500 até 76.800, você não consegue abaixar consideravelmente o seu preço médio. Então trabalhe as suas entradas em boas regiões ali de suporte, fundos complexos, zonas de suportes complexos que tendem a te dar maior probabilidade ali de, ao comprar naquela região, você conseguir pegar um movimento de reversão do mercado. Prestem atenção nessa armadilha que está programada e possivelmente pode acontecer ainda nesse final de semana por conta dessa dinâmica das tarifas do Trump. Eu acredito que se for para haver uma queda com relação a isso daqui, essa queda tende a acontecer antes da implementação das tarifas, tá? Essa queda deve acontecer antes e no próprio dia da implementação das tarifas pode ser que o mercado entregue um movimento de alta, na verdade, porque o mercado costuma antecipar algo que já é sabido que vai acontecer daqui X dias, em tal hora, o mercado antecipa esse tipo de movimento, ok? Então não espere que no dia 2 de abril aconteça o grande crash do mercado. Se for para acontecer um crash com relação a essas tarifas e o dia da liberação, que o Trump vem clamando aqui, ela deve acontecer antes, efetivamente, do dia 2, onde as tarifas serão implementadas. E bom, pessoal, na verdade o Bitcoin ele vem seguindo o playbook da liquidez global. Observem que todas essas altinhas que o Bitcoin formou recentemente,
elas também foram formadas pela liquidez global antes da formação de fundo. Assim como aqui, quando o Bitcoin fez o primeiro movimento de crash, causou pânico no mercado, depois deu um repique, a liquidez global também tinha dado um repique. Assim como aqui a liquidez global forma fundo, depois ela faz um movimentinho de alta, o Bitcoin também forma um fundo por aqui e depois faz um movimentinho de alta. Observem aqui o detalhe, observem que detalhadamente o Bitcoin, a liquidez global, ela formou 4 fundos na mesma região aqui, em regiões muito próximas, antes de reverter e ultrapassar o patamar de quando o Bitcoin estava aqui na casa de US$ 109.500. Então, isso seria o equivalente ao Bitcoin formar vários fundos aqui dentro dessa faixa de 78.500 até 76.800 e iniciar aqui a reversão. Na minha opinião, ele já iniciou o movimento de reversão dele. Na minha opinião, existe uma grandiosíssima possibilidade disso aqui ser fundo do Bitcoin. E caso ele perca essa região, o suporte para ele, que ele não deve ir abaixo, seria o topo anterior na casa de 73.800. Então, comprando em 78, comprando em 76 ou comprando em 74, você vai estar fazendo excelentes compras, na minha visão, para surfar o último movimento do ciclo, a última pernada onde o Bitcoin tende a entregar um movimento de alta no ano pós-halving, que caracteristicamente pelo ciclo do Bitcoin é o melhor período do ciclo. Observem isso através dessa imagem aqui. Nós temos padrões no ciclo do Bitcoin e nos padrões que nós temos aqui no ciclo do Bitcoin, a gente tem caracteristicamente desde 2013 nós temos 3 anos de alta acontecendo e 1 ano de baixa. 3 anos de bull market e 1 ano de bear market, tá? Isso foi o que aconteceu em 2015, onde a gente formou fundo após 1 ano de bear market, iniciamos um período de reversão e em 2017 nós tivemos uma bull run forte no mercado. Ano posterior, bear market, padrão de ciclo do Bitcoin. Em 2019, mesma coisa, a gente forma fundo após 1 ano de bear market, iniciamos um movimento de reversão e depois a gente tem aqui um movimento de alta acontecendo. Em 2022, bear market acontecendo, Fed subindo taxa de juros, iniciando o quantitative tightening e agora a gente tem aqui justamente o seguinte movimento: 2023 formação de fundo, 2024 recuperação e seguindo toda a tendência de ciclo, a gente espera um movimento de alta acontecendo nesse ano. Aqui existem duas possibilidades: ou o Bitcoin segue o que ele já seguiu ao longo de 12 anos, pegando esse período aqui que está aqui no gráfico que eu estou mostrando para vocês, ou o Bitcoin vai repetir o que ele repetiu nos últimos 3 ciclos e você vai fazer dinheiro com esse movimento, ou o Bitcoin vai desconfigurar todo o seu padrão cíclico e você vai perder dinheiro, assim como a maioria do mercado vai perder dinheiro. O que a gente tem que fazer é trabalhar com o que tem mais probabilidade de acontecer. O que tem mais probabilidade de acontecer nesse movimento aqui? O que já está acontecendo há um bom tempo continuar acontecendo, seguindo o padrão que se desenvolveu, ou todo o padrão ser desconfigurado? Eu posso afirmar facilmente que a maior probabilidade nessa ocasião é de que o padrão continua acontecendo, assim como ele veio acontecendo nos últimos anos. Nada tem 100% de probabilidade, mas é lógico que quando a gente quer lucrar em algo, quando a gente quer trabalhar em cima de algo para trazer uma rentabilidade, a gente tem que buscar aquilo que tem maior probabilidade de acontecer. Como nada tem 100%, se a gente se baseia sempre naquilo que tem mais probabilidade de acontecer, a tendência é que no longo prazo a gente consiga sempre finalizar os movimentos lucrando no mercado, porque a gente trabalha sempre com o que tem maior probabilidade de acontecer. E é preciso entender nesse mercado de criptomoedas o seguinte: uma tendência de baixa de curto e médio prazo não significa que o mercado entrou em bear market. Em bear market não tem expectativa de alta para os próximos meses. Nós temos expectativas de alta para os próximos meses. Nós temos projeções de aumento de liquidez para os próximos meses. No bear market, a liquidez está sendo apertada. O Fed, o Banco Central Americano, ele está retraindo a liquidez. Olha para o que aconteceu em 2022, quando o mercado de criptomoedas entrou em bear market. O Fed estava aumentando a taxa de juros, a inflação, que hoje estão falando que está alta, e está na casa de 2,5%, em 2022, quando o Fed teve que aumentar a taxa de juros, ela estava na casa de 5%, o dobro do que está atualmente. E existem outras métricas que a gente pode utilizar também para acompanhar aqui a possibilidade de topo de ciclo, como, por exemplo, indicadores on-chain, que analisam a movimentação de baleias
on-chain, na própria rede do Bitcoin. Como a rede blockchain ela é pública e transparente, a gente consegue observar a movimentação de grandes players do mercado on-chain. E com isso a gente consegue setar aqui diversos indicadores on-chain que caracterizam movimentos de topos de ciclo. Observem que nós temos 30 indicadores aqui na tela que caracterizam topos de ciclo para o Bitcoin e nenhum deles ainda apitou. Então nós estamos sim vivendo uma tendência de baixa no curto prazo, mas como a gente tem a perspectiva de recuperação para os próximos meses, eu acredito que esse momento é um momento de assimetria no mercado e que te oferece uma grande oportunidade de lucrar nesse ciclo de 2025. Até o final de 2025, quem estiver se posicionando nos preços médios atuais das criptomoedas tem uma grande chance de terminar esse ano com um lucro exorbitante, na minha opinião. Outra forma que você pode utilizar para identificar padrões de bear market no mercado de criptomoedas é a seguinte: observe o gráfico das stablecoins. Quando o gráfico das stablecoins está subindo, significa que tem mais dinheiro vindo de fora e entrando no mercado de criptomoedas sendo dolarizado, porque para um USDT aumentar aqui precisa de $1 ser travado. Tá? Existe a paridade. A cada $1 bilhão que são mintados em USDT nesse gráfico aqui, subindo a capitalização de mercado da maior stablecoin do mercado, $1 bilhão em dinheiro tradicional, em moeda fiat, são colocados como colateral. Em períodos de bear market, o que a gente tem no mercado é a redução desse gráfico aqui, a redução da capitalização de mercado das stablecoins. Por quê? Porque nós estamos vivendo um período de fato de bear market, a liquidez ela está sendo apertada e as pessoas retiram dinheiro do mercado de criptomoedas e colocam novamente em moeda fiat. É isso que está acontecendo aqui nesse momento? Não é isso que está acontecendo nesse momento. E eu vou passar um insight aqui para vocês sobre esse gráfico, sobre o que está acontecendo, por que o gráfico das stablecoins está subindo e o mercado das altcoins ela está caindo. Está acontecendo o seguinte aqui: as pessoas estão com medo desse movimento atual que está acontecendo no mercado, elas estão dolarizando os seus saldos nas corretoras, elas estão deixando o seu saldo em USDT. Isso significa que no primeiro movimento de reversão que acontecer no mercado, na primeira pancadinha de alta, vai haver uma enxurrada de liquidez fluindo para as altcoins, porque as pessoas estão com o capital pronto, só esperando o medo cessar. Só que quando o medo cessar, os preços não serão mais os preços atuais que você tem visto quando você abre a corretora e observa, por exemplo, Ethereum na casa de 1.800. Esse preço ele está ali porque nós estamos vivendo um momento de medo do mercado. Se sairmos desse momento de medo do mercado, o preço não vai estar mais nesse patamar. No Ethereum, por exemplo, de 1.800 e em diversas altcoins que estão baratas nesse momento do mercado. E uma das grandes dádivas que a gente tem no mercado cripto, porque mesmo você tendo medo, se você entender o que está acontecendo, o que os grandes investidores estão fazendo, você consegue agir conforme eles estão agindo e seguir o movimento deles. Então, uma das grandes dádivas que a gente tem no mercado cripto, que não existe nos mercados tradicionais, por exemplo, é a possibilidade da gente entender o que os grandes investidores que movimentam bilhões e bilhões e bilhões de dólares estão fazendo nesse momento. Observem que nesse momento de queda do mercado, desde o dia 11 de março, os grandes investidores, as baleias do mercado cripto, elas estão comprando o Bitcoin em um patamar aqui de acumulação que não era visto desde agosto de 2024, que foi justamente o período de marcação de fundo, onde eu mostrei para vocês ali que o Bitcoin chegou a cair no domingo exatamente, caiu ali para casa de $49.000 e marcou fundo e subiu para casa de $109.500 depois. Então, observando isso daqui, você consegue tirar um insight do mercado do que os grandes investidores estão fazendo nesse momento. Então, mesmo com medo, você pode agir conforme eles estão agindo, porque se eles chegaram no patamar de terem bilhões de dólares em Bitcoin, significa que eles sabem o que eles estão fazendo. E seguir o smart money tende a te entregar um bom resultado. Então, o que o smart money está fazendo agora? Ele está na maior acumulação desde agosto de 2024. Isso sinaliza que eles estão confiantes na recuperação do mercado para os próximos meses. E lembrem-se também que o plano que o Trump vem implementando atualmente faz parte de um plano maior para que a taxa de juros do Banco Central americano vá a zero, para que os Estados Unidos consigam refinanciar a sua dívida da forma mais barata possível. Os Estados Unidos têm uma dívida de cerca de 7 trilhões para vencer em questão de 6 meses,
No total, a dívida dos Estados Unidos é acima de 35 trilhões de dólares, porém essa dívida aqui é de curto prazo e o Trump está desesperado para refinanciar essa dívida. Ele pediu para que o Banco Central americano abaixasse a taxa de juros, mas ele não tem autoridade sobre o presidente do Banco Central americano e com isso ele pensou em uma outra alternativa para que ele conseguisse abaixar a taxa de juros sem precisar ali mandar com que o Powell, que é o presidente do Banco Central americano, abaixe a taxa de juros. E o plano que o Trump desenvolveu foi basicamente derrubar o mercado de ações para impulsionar o mercado de títulos e forçar cortes nas taxas de juros. O governo dos Estados Unidos ele precisa refinanciar essa dívida para que ele não entre ali em maus lençóis. E não há chance do Trump querer refinanciar essa dívida com os rendimentos atuais dos títulos de 10 anos. É por isso que ele precisa que o mercado de ações enfrente um crash, e isso já vem acontecendo há um tempo, tá? O S&P 500, que é o mercado de ações americano das 500 maiores empresas, já saiu ali e já está com uma queda de mais de 5%, o que é alto para o mercado tradicional. Então, ele está fazendo esse movimento de crash acontecer e um estímulo para que isso aconteça tem sido a incerteza econômica que ele vem criando por conta das tarifas, tá? E com isso, com o mercado tradicional crashando, a gente tem a desaceleração da economia americana e para acelerar a economia, o Banco Central americano possui uma ferramenta chamada corte na taxa de juros. E é por isso que, se o mercado tradicional crashar, o Banco Central americano vai cortar a taxa de juros, porque isso vai estimular a economia novamente e o mercado vai se recuperar. E o mercado ele é composto pelas empresas, as maiores empresas lá dos Estados Unidos. Então, não há chance do mercado ficar em baixa para sempre. Um estímulo deve acontecer caso aconteça um crash para que o mercado se recupere. E o estímulo que vem a acontecer nesse caso é a taxa de juros sendo zerada. E isso não é a primeira vez que acontece lá nos Estados Unidos. Em 2019, e esse atualmente é o segundo mandato do Trump, em 2019 ele também queria zerar a taxa de juros. Olha o que ele fala aqui nessa ocasião, no dia 11 de setembro de 2019. O Federal Reserve deveria reduzir nossas taxas de juros para zero ou menos. Então, deveríamos começar a refinanciar a nossa dívida. É o mesmo caso aqui, refinanciamento da dívida dos Estados Unidos. O que é interessante nessa questão aqui, que quando ele trouxe essa fala pública pressionando o Banco Central americano, a taxa de juros estava em 2,25% e 6 meses depois a taxa de juros zerou para casa de 0,25%. Então, nessa ocasião aqui, ele conseguiu aquilo que ele queria e ele pode conseguir novamente através desse plano dele para crashar os mercados e depois zerar a taxa de juros e entregar ali um enorme período de recuperação da economia americana. Então, para resumirmos todo o conteúdo aqui a respeito dessas armadilhas do mercado cripto, entenda o seguinte: as armadilhas dos finais de semana, elas não acontecem sempre, como você viu. Elas são compostas pela união de três fatores. Primeiro fator é termos a ausência de liquidez nos finais de semana e por isso que a tendência é que as grandes quedas aconteçam durante os finais de semana. O segundo fator é nós termos algo para sair na semana seguinte, logo no início da semana, que impacta toda a economia. Então, isso gera um movimento de medo no mercado e isso pode ser estímulo para causar pânico no mercado como um todo. E o terceiro fator, e o mais importante no mercado de criptomoedas, é ter a presença de muita liquidez para ser capturada. E existe a presença de 4 bilhões de dólares para serem capturados caso o preço do Bitcoin atinja o patamar de 76.700 dólares. Então, a união desses três fatores compõe a possibilidade da formação dessa armadilha. E eu digo armadilha por quê? Porque o preço vai e faz esse movimento de queda e depois ele se recupera lindamente. Observa o que aconteceu no dia 5 de agosto. Foi uma queda muito forte, assustou muita gente, mas aquilo formou fundo do mercado e o Bitcoin subiu mais de 100% após realizar aquele movimento. Um outro detalhe que você precisa prestar atenção é que sim, nós temos liquidez aqui na casa de 4 bilhões para ser capturada no fundo que o Bitcoin formou recentemente no gráfico diário na região de 76.700. Porém, quando a gente olha para cima, nós temos 12 bilhões de dólares para serem liquidados caso o Bitcoin vá na região de 97.121. Isso condiz exatamente com o padrão que vem sendo formado no gráfico da liquidez global. Ele forma fundo aqui, 4 vezes ele toca
próximo dessa região que ele formou o fundo pela primeira vez e depois ele explode para cima. Então, capturando a liquidez aqui de 76.700, os 4 bilhões de dólares que eu acabei de mostrar para vocês, nós teríamos uma margem aqui para capturar 12 bilhões de dólares na alta também. E dinheiro é dinheiro, seja dos apostadores de alta ou seja dos apostadores de baixa. Se existe um movimento de busca por liquidez dos apostadores de alta, causando quedas no preço do ativo, também existirá a manipulação para cima, onde os investidores que apostam na baixa do ativo vão ser liquidados porque o preço continua a subir dia após dia. Então a perspectiva futura é muito boa na minha visão. Eu trouxe diversos aspectos que fortalecem essa minha opinião durante esse vídeo de hoje, mas existe essa possibilidade dessa formação dessa armadilha, essa armadilha ser efetivada nas próximas horas no mercado cripto, então tenha muita atenção. E bom, pessoal, para virar membro aqui do canal e ter acesso aos conteúdos exclusivos, 2 lives semanais onde eu faço uma reunião com os membros ali e compartilho diversas informações relevantes, atualizo diversas altcoins que eu tenho na planilha de membros aqui do canal e passo as melhores regiões de entradas para que os membros consigam fazer DCA e falo também, às vezes, se uma altcoin está num ponto de realização de lucro, eu compartilho com os membros se uma altcoin da planilha está num ponto ali de resistência majoritária e tudo mais. São muitas informações exclusivas para os membros aqui do canal, vale super a pena porque o valor é irrisório, são menos de R$ 1 por dia durante o mês que você vai gastar para fortalecer a sua base de conhecimento e fortificar o seu portfólio no mercado cripto. Se você quiser virar membro do canal, o link está na descrição, tem o botão Seja Membro do lado do botão Inscreva-se e tem o QR Code que está aparecendo aqui na tela também, onde você pode escanear esse QR Code e você vai ser redirecionado para essa página para virar membro aqui do canal. E se você quiser ter acesso a uma comunidade de trades exclusivos no mercado de futuros, também temos a sala de operações Crypto Traders aqui no canal, e o link fica sempre na descrição e no comentário fixado do vídeo. Nesse vídeo de hoje eu fico por aqui, um forte abraço, gerenciamento de risco e até a próxima.